Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Jean Randall. Eu gostaria de bater um papo com vocês hoje e fazer uma aulinha aqui para vocês sobre tomografia computadorizada cardíaca. Mas antes de falar sobre a tomografia cardíaca, a gente tem que falar um pouquinho sobre a evolução da tomografia, né? E como essa evolução possibilitou a realização dos exames de tomografia cardíaca. Bom, então aqui para vocês eu gostaria de mostrar que eu faço parte de uma página chamada Review Radiology, sou contribuidor dessa página. Eu gostaria de agradecer ao Rodrigo Lima aí, pessoal do Universo da Radiologia, por me ter me dado essa oportunidade. E assim eu vou estar expondo aqui para vocês um pouquinho da minha experiência acadêmica e também minha experiência profissional ao longo dos anos aí. Então vamos lá. Então inicialmente, né, vou começar falando sobre a evolução da tomografia. Os tomógrafos helicoidais, né, eles não possibilitavam a realização dos exames de ressonância cardíaca. Esse daqui é um tomógrafo helicoidal, um dos primeiros que eu trabalhei, um tomógrafo que realizou todos os exames do hospital de 98 a 2010, tá? Ele funcionou durante 12 anos no hospital, mas infelizmente ele não possibilitava, apesar de ser um bom equipamento, né, ele não possibilitava a realização dos exames de tomografia cardíaca, tá bom? Por que não, né? Então, notem aqui eu tenho uma angio-TC torácica, né? Pegando a aorta torácica, aqui, ó, o tronco da artéria pulmonar e o coração. Então, nota como que aparecia o coração num equipamento, né? Helicoidal, né? Olha olha o escalonamento, né? Que ele fazia, né? Os degraus, né? Porque a gente tinha que aumentar muito o pitch, né? Para conseguir acompanhar o contraste por causa da lentidão dos equipamentos. Então, num tomógrafo helicoidal, a gente fazia uma aquisição como essa, ó, com 7 milímetros de espessura e um pitch de 2:1. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês o que é um pitch de 2:1. E a gente não conseguia visualizar a artéria coronária e nem as câmaras cardíacas com grande nitidez, né? Olha só isso. Depois, gravem essa imagem na memória. Um pouquinho mais lá para frente, vocês vão estar vendo a diferenciação de uma imagem, de uma tomografia cardíaca, por causa da revolução, né, da evolução dos tomógrafos. Então, um tomógrafo, esse aqui é um tomógrafo aberto, para quem não conhece, né? Nós temos um tubo aqui em cima, e embaixo nós temos uma fileira de detector, né? Aqui embaixo nós temos uma fileira de detector, e aqui outros aparatos aí que fazem a parte eletrônica. O que revolucionou os tomógrafos de terceira geração, para o helicoidal e para o multi-slice, é algo que fica lá atrás, aqui, ó, é o chamado sleep ring, porque com ele não temos mais diretamente os cabos ligados no tomógrafo, né, nos tomógrafos de segunda geração, que eles faziam só um giro de 180 graus e voltava por causa dos cabos. Com a tecnologia sleep ring, criou-se o tomógrafo de terceira geração, que ele faz o giro contínuo ao redor do paciente. Tá bom? Então é esse aqui, ó. A princípio, dentro do tomógrafo, ele tem essa faixa amarela de fora representando o sleep ring, tá vendo? O tubo aqui em cima, então ele vai girar, conforme ele gira, os detectores giram junto, gira ao redor do paciente, os detectores captam a imagem, passam para um conversor analógico digital e é transformado em imagem. Então, basicamente, esse é o funcionamento de uma tomografia. Como que ele faz essa transformação da imagem, né? Então, como eu falei, ele vai girando ao redor do paciente, vai fazendo exposições, a radiação residual vai sendo captada pelos detectores, através de um cálculo matemático da nossa matriz, né, que são linhas e colunas, ele faz uma transformação bidimensional de Fourier e transforma para a gente em imagem na tela do computador.
Então, os tomógrafos, o primeiro tomógrafo, né, os tomógrafos de primeira geração, eles levavam 1 hora para fazer essa imagem toda quadriculada, dá para a gente contar os pixels aqui, né? E ele tinha uma matriz de 80 por 80, ele demorava 1 hora para fazer essa imagem, mas para a época já foi uma grande, né, em 1970, 71, você conseguia ver uma alteração aqui, ó, uma provável lesão hemorrágica, né, que já era uma revolução para aquela época, né. Hoje, nós conseguimos fazer uma imagem como essa, onde a gente não consegue ver o tamanho do pixel, uma imagem com a matriz de 512 por 512 ou 1024 por 1024, quando a gente quer uma resolução maior, e a gente faz múltiplas imagens em frações de segundo. Então, essa evolução da tomografia permitiu que a gente fizesse os exames de tomografia cardíaca. Então, a evolução, vou falar aqui apenas da terceira geração para cá, né? Então, os tomógrafos de terceira geração, eles faziam um corte por revolução. Por revolução, a gente entende o giro do tubo ao redor do paciente. E um corte por apneia, consequentemente, porque a mesa, ele fazia um giro, a mesa se deslocava, aí ele fazia outro giro. Então, para cada deslocamento da mesa, ele pedia uma apneia. Os tomógrafos helicoidais, eles incluíram o giro do tubo com deslocamento contínuo. Então, fazendo os dois ao mesmo tempo, nós passamos a fazer um corte por giro, porque eu só tenho uma fileira de detector, porém eu consegui fazer múltiplos cortes por apneia, porque a mesa continua andando de uma maneira contínua, como eu mostrei aquela anjo de horta para vocês, porém a gente não conseguia ter uma resolução, um detalhamento ainda das artérias coronárias. Tá? E com a chegada dos múltiplos detectores, né, os multi-slice, então para cada giro que eu faço automaticamente múltiplos cortes, porque eu tenho, em vez de uma fileira de detector, eu tenho 4 ou mais, então para cada giro eu faço 4 ou mais imagens e automaticamente, como no helicoidal, múltiplas imagens por apneia, porque eu estou com um deslocamento contínuo da minha mesa. Então isso aqui é uma representação de um helicoidal simples, eu tenho um tubo, onde eu tenho um feixe laminar, que eu vou ter uma fileira de detector, só tenho um único canal para captar a imagem. Então, eu vou fazer uma imagem a cada giro do meu tubo, que funciona dessa maneira. Esse aqui é um tomógrafo helicoidal. Como eu mostrei para vocês naquela angiotorácica, ó, isso aqui é um pitch que a gente chama de 2:1, tá vendo? Ó, eu desloco 10 milímetros, eu faço uma imagem, e aí eu tenho um deslocamento de 10 milímetros, ou seja, o dobro da espessura do meu corte, ele cria um gap aqui ao nosso lado, tá vendo? Então, isso é chamado de pitch 2:1, porque ele vai deslocar um espaçamento maior do que a minha espessura do corte. Mas, para alguns casos e para a época que a gente tinha no helicoidal, isso resolvia. E aqui eu tenho a representação do pitch de 1:1, ou seja, eu faço um corte de 5 milímetros, desloco a mesa somente 5 milímetros e aí eu faço outro corte. Então, a minha mola fica fechadinha, eu não tenho espaço entre as molas. Enquanto que no pitch de 2:1, eu tenho um espaçamento entre as molas, entre os cortes. Um multidetector, eu tenho um feixe de radiação que ele vai ser um pouco mais aberto, ele vai ter 4 fileiras de detectores para captar imagem. Então, para cada exposição do tubo, eu vou conseguir ter 4 ou mais imagens em uma única exposição. Então, aqui, ó, 4 fileiras de detectores, aqui eu estou representando com 4 cortes. Então, o paciente vai ter que ter uma apneia, vai ter uma apneia um pouco menor, porque eu vou conseguir captar uma área maior para cada vez que eu expor o paciente. Aqui uma representação de como eu posso trabalhar esses canais, né? Eles abrem do centro para as periferias, então eu posso trabalhar com corte fino, 2 cortes de 0,5 milímetro, que é o que a gente usa quando a gente faz o cardíaco, 4 de 1 milímetro, 4 de 2,5, então aqui essa parte de baixo é os meus detectores totais, e aqui em cima a espessura do corte e a quantidade de corte que eu estou adquirindo em cada exposição. Aqui 2 de 8 cortes, e aqui, como eu representei naquela imagem anterior, ó, 4 cortes de 5 milímetros, para fazer uma varredura abdominal. Isso aqui era só para que vocês tivessem uma ideia
de como evoluiu a tomografia até chegar nos tomógrafos que nós temos hoje. Então, nós tínhamos o helicoidal single, que a gente chama, passamos para o dual, aí para o 4 slice, 8, 16. Então, com 16 canais já começaram-se os exames cardíacos. Hoje, não fazemos mais nos 16 canais, por causa que ficou uma tecnologia e um tempo de aquisição maior. Então, o exame fica, como hoje nós temos aparelhos com mais canais, com uma resolução melhor, eles querem que faça nos equipamentos que tem mais canais. Então, a gente faz de 64 para cima. Aí temos os de 128, 250 T, e até onde eu acompanhei por aí, eu já vi tomógrafos de 320 canais. Temos um instalado aqui no INCOR, em São Paulo. Então, como é que eu faço para saber quantos canais tem o meu equipamento e o que eu posso fazer com ele durante a aquisição, o que eu posso mudar durante a aquisição? Então, isso aqui é uma página da plataforma GE, né? Então, aqui estão os parâmetros, né? E aí eu posso alterar eles durante a minha aquisição. Então, por exemplo, aqui, ó, Scan Type, ou seja, tipo de scan. Então, eu posso selecionar, posso fazer do modo axial, posso fazer do modo helicoidal, posso fazer do modo cine, quando a gente faz uma perfusão, por exemplo, ou quando a gente está monitorando, né, a chegada do contraste. E aqui nós temos um ícone especial chamado cardíaco helical, porque ele é uma aquisição helicoidal, porém, se eu não habilitar o cardíaco, ele não habilita o sincronismo do batimento cardíaco com o equipamento. Naquele helicoidal que eu mostrei para vocês lá no começo, que eu trabalhei com ele de 98 a 2010, o giro mais rápido dele era 0,8, ou seja, ele girava, que a gente chama de subsegundo, abaixo de um segundo, 0,8, para fazer o giro todo ao redor do paciente. Para fazer o cardíaco, a gente precisa de um tempo um pouco mais rápido. E esses tomógrafos possibilitaram, como, por exemplo, fazer uma rotação ao redor do paciente em 0,1 segundo. E isso acelerou a aquisição e eu consigo pegar o batimento cardíaco em sístole e diástole e consigo pegar bem as minhas artérias coronárias. Um outro parâmetro que a gente utiliza é a espessura do corte, né? E o conjunto de detectores. Então, como que a gente vai mexer nisso? Então, como eu falei, ó, um tomógrafo de 16 canais, a gente já conseguia fazer isso inicialmente, ó, corte de 1,25. Aqui o pitch, nota que o pitch, ele está abaixo de 0, ou seja, eu vou ter uma sobreposição de imagem. Então, quando eu falo em pitch de 1 para 1, eu vou fazer um corte de 1 milímetro e deslocar 1 milímetro. Então, onde termina esse corte, eu começo ele. Quando eu falo pitch de 0,9, ele vai intercalar, ele vai sobrepor uma pequena porção da nossa aquisição, tá? E a velocidade também é importante, que eu tenho uma velocidade média, né, aqui uma velocidade baixa, daqui até aqui uma velocidade média, aqui uma velocidade alta. Estou com uma velocidade média, mas nota, eu vou fazer uma aquisição de 20 milímetros e ele vai deslocar quanto? 18,75, ou seja, eu vou ter 1,25 milímetro, exatamente um corte, tá vendo? 1,25 de sobreposição. Isso vai ajudar com que eu faça uma boa reconstrução. A tomografia, ela trabalha com escalas de cinzas, né? Então, a gente trabalha com a janela e com o nível. Então, quando foi iniciada a tomografia, ele determinou que a água seria em torno de 0, o osso de 290 para cima, o ar menos 1.000. O ar dentro dos pulmões em torno de menos 700 a menos 800, o ar dentro do pulmão. Então, o coração, o tecido muscular cardíaco, ele está em torno de 50, mais ou menos, tá? Mas é de grande importância saber que o contraste, né, ele vai aparecer branco como osso, até mais, porque ele tem a gente chama de concentração, e a concentração do contraste é 370, então ele vai trazer uma concentração positiva para a gente. Como que gira esse tubo? É muito rápido, professor? Então vamos lá. Vamos ver o tempo de revolução, o tempo de giro do tubo ao redor do paciente. Então imaginem que essa parte do círculo escura é o tubo, e essa parte mais clara são os detectores. Então, quando a gente habilita 2 segundos, ele vai fazer um giro nesse tempo, tá vendo? Ao redor do paciente, um giro muito lento. Para a aquisição de um coração, ela é lenta. Pode ser que para uma fase excretora, ou uma fase que eu não tenha tanta necessidade de fazer uma aquisição rápida,
ela é suficiente, ou até mesmo para uma aquisição de crânio, né? Agora, para uma anjo, eu tenho que acelerar. Então, vamos passar para um corte de 1 segundo. De repente, para um abdômen, um anjo de abdômen, vai tranquilo. Mas para um coração, ainda é lento. Então, nós temos que acelerar um pouquinho mais. E nas aquisições de corações, nesse equipamento GE, a gente consegue fazer com 0,5. Mas eu trabalho com equipamento Siemens também, e ele gira a 0,33. Né? Mas olha como é muito rápido. Agora imaginem o Gantry aberto e aquele conjunto todo girando nessa velocidade. Ele tem em torno de 1 tonelada de peso. Né? É muito rápido e é muito peso que os equipamentos suportam. Então, esse aqui é um tomógrafo de 64 canais da GE, que está instalado lá no Emílio Ribas. Com ele a gente consegue fazer tomografia de coração. Né? Naquele primeiro tomógrafo que eu mostrei para vocês, os tubos, né? Os monitores eram de tubo, né? Eram bem diferentes. Nós não tínhamos uma injetora com 2 cabeças, hoje as injetoras também evoluíram. Né? Então, para injetar o contraste rápido, a gente precisa de uma injetora. Então, esse é um equipamento GE de 64 canais que a gente consegue fazer bons exames com ele. Aquele tomógrafo que eu mostrei para vocês de 2010, ele foi substituído por esse Philips de 64 canais. Está lá na Avenida Paulista, no Hospital Santa Catarina, onde eu atuei por 12 anos. Então, aqui ao lado nós temos uma injetora automática de contraste. Temos aqui um monitor cardíaco que vai monitorar o paciente. E para o paciente ficar mais tranquilo durante o exame, no teto da sala ele tem um vitral, onde a gente pede para que ele olhe para o vitral e fique, né, um chamado de backlight, para que ele fique mais tranquilo e consiga manter uma boa frequência cardíaca, para que a gente consiga fazer um bom exame. As workstations também evoluíram, nota que essa aqui era de tubo, né? Era salvo os exames em disco óticos, quanto que hoje elas são de tela plana, são de LED, elas têm possibilidade de salvar a imagem em CD, DVD, em pendrive, além de estar conectada ao PACS, né? E a gente poder buscar exames anteriores desses pacientes para estar fazendo um comparativo. As principais indicações, né? Nós temos para um exame de coronária, dor torácica aguda, suspeita de anomalias coronarianas, tanto ao longo do tempo vem depositando cálcio e pode ter trazido alguma anomalia para esse paciente, como pode ser alguma cardiopatia congênita, como acontece nas crianças, né? Os recém-nascidos, que a gente fazemos também. Avaliar a arteriosclerose, avaliar massa ou trombo, visto em algum outro exame ou por alguma deficiência cardíaca. Quantificar cálcio nas artérias, isso aqui é um exame que a gente faz sem contraste e muitas vezes como check-up. Algumas contraindicações, as absolutas, né, principalmente relacionadas por causa do contraste, pacientes que têm uma alergia, asma, insuficiência renal, miastenia graves, que aí o contraste, em vez de ajudar, vai estar prejudicando um pouquinho mais esse paciente. E pacientes que têm frequência elevada, né, frequência cardíaca que não baixa nem com medicações, o exame não vai ficar muito bom, infelizmente. E pacientes que têm arritmias, né, severas e que a medicação não consegue controlar, a gente também não consegue fazer um bom exame. Bom, o que é uma angiotensina coronariana, né? É um método de imagem minimamente invasivo e utilizando a tomografia a gente vai conseguir avaliar as artérias coronárias. A gente precisa ter alguns parâmetros em mente, como por exemplo o coração, né? As artérias coronárias ficam no coração, o coração fica na região do mediastino e o mediastino fica ao lado dos 2 pulmões e abaixo ele tem o diafragma. Então, o que acontece? Quando o paciente faz uma respiração, uma apneia, os pulmões vão expandir e vai levar o coração e tudo com o diafragma para baixo. Quando o paciente expira, volta para cima. Então, tem um grande movimento respiratório. Mas a gente vai precisar avaliar os pulmões, o coração, quer dizer. Então, o que vai acontecer? Quando esse paciente for fazer a apneia, a gente tem que treinar com ele para que ele faça a apneia sempre igual. Para que na hora da expansão dos pulmões, que for levar o diafragma todo para baixo, que
ele fique sempre na mesma posição para que os nossos cortes saiam de acordo com o nosso planejamento. Um outro fator é o batimento cardíaco. O coração está em sístole e diástole o tempo todo, né? Então, como eu falei, esses tomógrafos novos, eles têm um eletrocardio que vai ser acoplado ao sistema helicoidal e a gente vai conseguir monitorar esse batimento cardíaco e a gente faz a aquisição com o equipamento monitorado. A principal finalidade é mostrar as artérias coronarianas. Então, aqui nós temos o átrio, o ventrículo direito, aqui desse lado o átrio e o ventrículo esquerdo, né? Do ventrículo esquerdo sai a aorta, e aqui uma representação de como as artérias saem, as artérias coronárias, a sua origem, né? Então, a coronária direita, ela é a primeira a sair, bem um pouco mais abaixo. Ela leva sangue oxigenado para todo o lado direito do coração. Dela saem algumas outras artérias de menores calibres, né? Oxigenando todo o músculo cardíaco. Um pouquinho mais acima dela, levemente acima, sai o tronco da coronária esquerda, que vai se bifurcar em artéria circunflexa, que irriga a lateral do átrio e ventrículo esquerdo, e a diagonal anterior, que vai vir para o ápice do coração, irriga na parte anterior do coração. Então, nosso principal objetivo é visualizar principalmente essas primeiras. Tem outras ramificações, mas principais essas três primeiras a gente tem que aprender a detectar aqui no exame. Preparo para o paciente. Hoje, com os contrastes não iônicos de baixa osmolaridade, né, os contrastes iodados não iônicos de baixa osmolaridade, a gente consegue utilizar um jejum um pouco menor. Para os exames de cardio, a gente utiliza apenas 2 horas de jejum. A anamnese é um questionário que é feito para a gente saber toda a história clínica desse paciente e detectar possível potencial alérgico que contraindicasse o exame, um acesso calibroso no membro superior direito, explicar o procedimento que vai ser realizado para esse paciente. Como eu falei, as injetoras de contraste, antigamente elas tinham somente um êmbolo, só injetavam contraste. Hoje nós temos uma injetora que tem um êmbolo A que injeta contraste e um êmbolo B que injeta soro. Tá? Então isso vai ser automaticamente. Então a gente vai precisar de um acesso calibroso, normalmente um acesso 18 ou 16, dependendo do fluxo que a gente vai injetar. Posicionamento do paciente no decúbito dorsal, braços e cabeças elevados acima. A gente vai conectar a injetora, né? O pessoal vai conectar a injetora aqui no braço do paciente. E aí a gente vai fazer o quê? Deslocar um pouquinho o paciente para a direita para tentar deixar o coração no centro do equipamento. Monitorar a frequência cardíaca dele, que não pode ser superior a 65%. Quando o paciente faz a apneia, a frequência cardíaca normalmente sobe um pouco. Então, em relaxamento, ele tem que estar com uma apneia com uma frequência cardíaca de 60, e quando ele fizer a apneia, não passar de 65, para que a gente consiga ter uma boa onda R e a gente consiga fazer um bom exame desse paciente. Lembrando que entre uma onda R e a outra, vão ter sístoles e diástoles, né? Então, o que vai acontecer? Depois que é feita a aquisição, o cardiologista que acompanha o exame, ele vai escolher a melhor fase para reconstruir a artéria coronária com melhor nitidez do paciente. Então, a gente treina a respiração com o paciente, enchendo o peito de ar e acompanhando a frequência cardíaca para que ela não varie acima de 10%. A respiração dele tem que ser igual em todas, para que o exame fique perfeito. Monitorar a frequência cardíaca, né? Então, o equipamento faz essa monitorização e ele otimiza os parâmetros de aquisição durante o exame. E isso faz com que a gente tenha uma melhor resolução temporal, pegando melhor o tempo da artéria coronária durante o exame. Então, no monitor, para a gente vai aparecer a frequência dele. Se tiver acima de 65%, os médicos injetam uma medicação chamada Seloken, é um beta-bloqueador, né? E ele vai fazer com que a frequência do paciente abaixe. E assim que ela baixou, a gente faz a aquisição. Lembrete, né, de lembrar de posicionar os eletrodos, deixando a área cardíaca livre, treinar a apneia com ele antes, para que ele faça sempre igual, e juntamente com o médico escolher a melhor fase para mandar para o PAX, a melhor fase da sístole e diástole, onde a gente pega melhor a artéria coronariana.
Antes da gente fazer a anjo, a gente faz uma sequência chamada score de cálcio. Então, ele é um método não invasivo. Vamos fazer uma aquisição sem contraste. A gente vai visualizar as artérias coronárias e se tiver placas de cálcio, a gente vai conseguir detectar essa obstrução e esse cálcio. Então, a gente faz um scout do paciente, né, quando a gente estiver com ele posicionado, nota-se que os eletrodos não estão em cima do coração, 2 lá em cima no ápice, e aqui na região da base, a gente coloca eles bem nas laterais, para não ficar em cima da área cardíaca e não gerar artefato para a gente. O score de cálcio é uma programação que a gente vai pegar ali abaixo da bifurcação da carina, porque abaixo da bifurcação da carina, a gente vai ter também o tronco das artérias pulmonares, certo? Sabendo que eu estou no tronco das artérias pulmonares, logo abaixo eu tenho a saída da aorta e vou ter a saída das coronárias. Então, eu tenho a certeza de que eu incluí as coronárias. E eu vou até a cúpula diafragmática aqui embaixo, que assim eu tenho certeza de que eu incluí todo o coração. Então, a gente faz o score de cálcio, é uma aquisição sem contraste. Depois eles vão colocar essas imagens num software onde ele vai detectar tudo que é cálcio, inclusive ele está até mostrando as costelas, mas ele mostra as artérias coronárias, como por exemplo aqui, ó, tronco da coronária esquerda, aqui eu tenho a coronária direita, aqui eu tenho a diagonal anterior e aqui eu tenho a minha artéria circunflexa. Então, ele serve também para que em cima dele eu programe a minha anjo e não perca nenhuma porção da minha artéria, dessas artérias. Então, eu pego o meu tronco da minha artéria coronária esquerda, vista aqui pelo score de cálcio, vou fazer imagens 1 centímetro acima dela, por caso ele tenha uma respiração diferente, eu vou ter uma margem, e na parte inferior também, eu vou escolher lá embaixo uma margem abaixo da minha última imagem, onde aparece a minha artéria. E eu também vou usar o meu primeiro corte para utilizar como referência para o meu Surstart, ScanView, o Bolus Tracking, depende do equipamento que você está, que é o ROI que a gente coloca na artéria para quando ele detectar o contraste, ele soltar a aquisição automática e eu não perder o contraste passando pelas minhas artérias. Então, ó, nota-se que o score de cálcio é uma imagem sem contraste, nota as câmaras cardíacas, os vasos aqui, né, cardíacos, né, todos sem contraste, e eu vejo um ponto branco aqui ao lado, é um ponto de cálcio na minha coronária esquerda, né? Então, na fase com contraste, é de grande importância, né, da nossa anjo, ele vai receber dentro da sala um exordio sublingual, ele funciona como um vasodilatador, ele vai dilatar essas artérias coronárias, fazendo com que o contraste iodado de alta concentração, um contraste que tem 370 de concentração, né, para que ele consiga fluir por dentro dessa artéria coronariana e a gente consiga visualizar isso no exame. Essa injeção ela é feita muito rápida, é um fluxo de 5 a 6 ml, dependendo do acesso que a gente tem. Ele é injetado via injetora e, juntamente com o contraste, a gente injeta 40 ml de soro na sequência. Para que serve isso? Para a gente lavar o lado esquerdo, o lado direito do coração, ficar limpo, e também empurrar o contraste para frente. Faz com que a gente injete menos contraste nesse paciente. O objetivo do exame é avaliar se temos placas de gordura, estreitamentos, estenose e qualquer outro tipo de alteração que venha tendo no interior das artérias coronarianas. Basicamente, como é que é feito isso, né? Então aqui, ó, eu estou no tronco da artéria pulmonar, então abaixo do tronco da artéria pulmonar vão sair as minhas artérias coronarianas, como eu vejo aqui, ó. Pouco abaixo, eu já vejo um pedaço da minha artéria coronariana esquerda. E lá embaixo, nos últimos cortes, eu vejo ainda um pedaço de uma artéria coronariana que está irrigando a coronária direita, que irriga a parte de baixo do meu coração. Então, eu tenho que ir até aproximadamente parte do meu fígado para que eu tenha certeza de que eu incluí toda essa área. Então, aqui só dando uma passagem para mostrar onde eu devo iniciar, onde eu devo terminar. O volume de aquisição são cortes de 0,5 milímetro, são cortes muito finos, com 0,3, ou seja, como eu falei, o meu pitch é um pitch negativo, ou seja, eu vou sobrepor 2 milímetros de margem, que vai fazer com que na minha reconstrução eu ganhe em qualidade.
A rotação do tubo é de 0,4 segundos. O FOV vai variar de tamanho de paciente, mas ele varia de 200 a 220 milímetros, né? E a reconstrução padrão, normalmente, é 70% do ciclo cardíaco. Como eu falei, entre uma onda R e entre a outra, eu vou ter 0 a 100%, tá? Normalmente, pela nossa experiência, a gente vê que em torno de 65 a 75% são as melhores fases que a gente pega a artéria numa melhor posição, tá? Então, aqui, ó, um exame realizado. Então, aqui eu tenho ainda a válvula aórtica, tá vendo aqui a saída da minha aorta ascendente, tá vendo aqui ainda tem um pedacinho da válvula, e eu tenho a saída dela, da tronco da coronariana esquerda, primeiro aparecendo aqui, ó, um pedacinho dela. Depois ela vai se bifurcar, vai vir para cá, ó, em diagonal anterior, e a artéria circunflexa, tá vendo? Aqui um pouquinho mais abaixo, onde eu já tenho a diagonal, a coronária esquerda bifurcada, eu vejo a saída da minha artéria coronariana direita. Um corte um pouco mais abaixo, onde a gente chama da área de 4 câmaras. Lembra que eu falei que injetamos soro? Ó. O soro já está do lado direito do meu coração. E o lado esquerdo que leva o sangue para a aorta, que leva sangue oxigenado para minhas artérias coronarianas, para irrigar toda a musculatura do músculo cardíaco. Então aqui, ó, coronária direita, é através dela que a gente identifica a melhor fase, porque ela fica solta aqui em meio a uma pequena quantidade de gordura ao redor do pericárdio, e ela é a que tem maior suscetibilidade de movimento, né? Então a gente normalmente avalia por ela para escolher a fase. Aqui a minha diagonal anterior, levando oxigênio para o meu ápice, e aqui a artéria circunflexa. Então, basicamente, essas são as principais estruturas que nós vamos ver numa angiocoronariana. Aquilo ali são imagens fontes, e aqui nós temos imagens reconstruídas tridimensional numa workstation com um software próprio. A gente vê a artéria coronariana esquerda, levando aqui, ó, bifurcando e trazendo a diagonal anterior. Nota que o lado esquerdo do coração, para onde sai a aorta, ele fica mais denso. Aqui eu já tenho soro junto, por isso que ele fica num tom mais avermelhado, porque ele já está mais lavado com o soro. Aqui eu tenho a minha artéria circunflexa. Aí a gente vai girando esse coração e fazendo várias reconstruções, mostrando em vários ângulos, né? O tronco da coronária esquerda, saída da minha artéria circunflexa e a descendente anterior. E aqui várias outras chamadas de artérias marginais, que eles vão saindo pelas margens da artéria para levar sangue oxigenado ao coração. Uma vista inferior, mostrando aqui a coronária direita, trazendo sangue oxigenado para a parte inferior do coração. Aqui novamente, ó, o tronco da artéria coronariana esquerda e a minha artéria circunflexa. Opa! Na workstation também a gente faz uma linha, traça uma linha, por exemplo, pela diagonal anterior, e ela vai me alongar ela num MIP aqui, e cada quadradinho desse, ela vai fazer um cortezinho mostrando essa bolinha aqui, para ver se tem alguma placa ao redor ou se tem algum ponto de estenose. Então, se ela tiver com alguma plaquinha de gordura ou de cálcio, ela vai mostrar para a gente. Então, a gente faz várias reconstruções dentro das artérias para mostrar a parede do vaso com maior detalhe. Aqui nós fazemos uma reconstrução em MIP, né? Fazendo um corte, pegando o maior eixo do ventrículo esquerdo, e a gente vê aqui ó, a diagonal anterior, trazendo o sangue até o ápice, né? Para ver se, logicamente que aqui na sua raiz, ela é um pouco mais espessa e ela vai afilando conforme vai chegando à sua periferia. Isso não significa patologia. Os principais riscos, né, para esse exame são as reações alérgicas ao meio de contraste e a gente vai estar usando radiação ionizante, que é sempre um risco repetitivo ficar usando radiação ionizante. Então, a gente tem que, o médico que faz a solicitação, está sempre antenado a isso para não irradiar demais. Então, aqui um outro exame feito, a artéria aorta ascendente, sai no tronco da minha artéria coronária esquerda, bifurcando em diagonal anterior e na artéria circunflexa. Um corte um pouco mais abaixo, minha aorta ascendente aqui, ó, saindo a coronária direita. A minha coronária direita,
aqui, entre o átrio e o ventrículo direito, aqui a pontinha da minha artéria diagonal anterior e aqui a minha artéria circunflexa, tá? Fazendo um comparativo desta imagem, olha, aqui como eu vejo bem o contorno da minha artéria, e aqui a gente vê ela meio mexida. É nesse ponto que a gente escolhe a melhor fase. Então, a melhor fase para esse paciente foi essa imagem, que está com a artéria, mas a gente vê melhor o contorno dela. Essa aqui, provavelmente por uma contração, ela deve estar num ponto de instabilidade. Então, não é um ponto bom de escolher essa fase. Fazemos reconstruções traçando linhas no meu coração, pegando o maior eixo, vendo, por exemplo, o átrio ventrículo, como eu vejo aqui, um corte chamado de 2 câmaras, átrio e ventrículo esquerdo, e aí a gente vai ver a artéria aqui em cima, né, o tronco da artéria esquerda, coronária esquerda. Aqui, ó, fase de 75%, foi a melhor para este caso. A gente faz reconstruções pegando a via de saída do ventrículo esquerdo, para o médico ver o músculo cardíaco e a saída, como está o funcionamento da válvula. Opa! Desculpa, só voltando aqui, ó. Reconstruções tridimensionais de vários modelos de volume rendering, mostrando, né, vários pontos das artérias coronarianas, ó, colorido, aqui em preto e branco, aqui tirando, né, a parte vascular do tórax e também os arcos costais. Nota que esse paciente aqui, ó, tem um pequeno estentezinho aqui, mas eu vou mostrar um pouco mais para frente. Aqui fazendo um MIP, ó, mostrando a minha artéria circunflexa. Aqui, ó, esse tipo de reconstrução é a mais clássica que a gente está acostumado a ver. Então, a minha artéria coronária esquerda, a minha artéria coronária direita, uma vista superior. Aqui, ó, a artéria coronária direita. Então, a gente vai rodando e mostrando ela em vários pontos. Um outro grande detalhe que vai mudar é quando o paciente tem, por exemplo, uma ponte de safena ou mamária. O que diferencia uma safena de uma mamária? Safena, normalmente, é uma revascularização venosa, e mamária, normalmente, é uma revascularização arterial. Então, elas vêm a partir daqui de cima da artéria subclave, então nós temos que subir a aquisição até o ápice pulmonar e fazer até o meu diafragma. Com isso, eu vou ter que aumentar a quantidade de radiação, o campo de radiação desse paciente, como eu vou também aumentar a quantidade de contraste para cobrir toda essa área, sendo que eu vou ter que pegar tanto a artéria aorta ascendente, como eu vou pegar o sangue que vai estar descendo desde a subclávia por uma mamária até o coração. Então, aqui umas reconstruções em oblíqua. Olha que aqui na minha artéria subclávia desceu um vaso, vindo fazer aqui uma junção, uma anastomose, para irrigar o meu coração. Aqui numa outra reconstrução do mesmo paciente, obliquando um pouco mais, pegando a saída dela que vem aqui, ó, da artéria subclávia, enquanto que a gente antes pegava aqui da artéria aorta ascendente bem aqui embaixo, agora estou pegando aqui da subclávia aqui em cima, acompanhando toda essa mamária. Aqui uma reconstrução 3D, né? Trazendo lá desde a mamária até aqui no coração, quando elas se juntam. Ó. E aí a gente tem que usar a nossa criatividade e tentar mostrar o melhor possível para o médico, né? Aqui um paciente que ele teve apareceu algo um pouquinho mais denso aqui, como uma placa de cálcio, um ponto que tem um afilamento, né, ó, um afilamento no fluxo, logo na saída aqui dessa artéria coronária, ó, bifurcou da coronária esquerda para a diagonal anterior e para a circunflexa, né, ó, ele tem pontos de estenose mostrado aqui pela seta. Esse paciente vai ter que passar por uma intervenção para resolver isso, né? Nós fazemos reconstruções que eles chamam de triplanárias, mas são multiplanares, né? Ó, uma artéria coronária circunflexa, né? Ó, mostrada em vários eixos. E nota que essa daqui, né? Onde foi colocado um stent, a gente consegue ter um grande detalhamento do stent corrigindo a falha de preenchimento,
né? Aqui uma outra reconstrução de um outro paciente, onde tinha uma revascularização, uma imagem tridimensional, ó. Elas são praticamente iguais. Aqui esse paciente, além de ele ter uma mamária, ele tem também uma reconstrução, uma ponte de safena, que é da parte venosa do coração. Tá bom? Aí a gente viu vários vasos que fogem um pouco da nossa rotina, né? E aí a gente também tem que observar isso, essas alterações e mostrar isso nas imagens, né? Os médicos nas workstation, eles fazem um cálculo de função ventricular, em sístole e diástole, né? Então, nota que aqui está contraído, né? Parece até um pouco de movimento aqui dentro do fluxo, saindo, empurrando o fluxo do ventrículo esquerdo para a artéria aorta ascendente, né? E aí o médico, essa parte quem faz são eles na workstation, uma análise de fluxo. A gente faz reconstruções tridimensionais também, hoje com mais detalhes, né, das artérias. Fazemos uma inversão de escalas de cinza. Aqui, ó, a gente detalha bem quando o paciente tem um stent, ó, bifurcando, ele tem 2 stents, um na diagonal anterior e um na circunflexa, né? Aí a gente vai girando e mostrando melhor ângulo para mostrar que esse stent está bem funcional e que o calibre do vaso voltou ao normal com a colocação do stent. Aqui um 3D, né, mostrando aqui, ó, ó, ele tinha um pequeno estreitamento aqui, um pequeno estreitamento aqui, e depois que ele fez, né, a revascularização através do stent, nós colocamos aqui, tentei colocar no mesmo plano para mostrar para vocês a comparação de como ficou antes do stent e depois do stent, né? Um MIP desse paciente, ó, o stent está aqui, o stent está aqui, bonitinho. Aqui uma outra projeção, ó, tronco da coronária esquerda, um outro paciente com stent aqui, ó, no tronco da coronária esquerda. Então, a grande vantagem da angiocoronariana em relação aos outros métodos é porque é um método menos invasivo, é uma simples punção venosa, acabou o exame, o paciente vai embora. É um exame de baixo custo comparado com o cateterismo feito pela hemodinâmica. E o contraste via venosa, ele tem um baixo grau de nefrotoxicidade se comparado com o que é utilizado na hemodinâmica, sendo que lá a gente, na hemodinâmica, acaba utilizando uma maior quantidade de contraste em relação ao tomo hoje, que a gente consegue fazer com 45, 50 ml de contraste, né? Um exame de coronária. Eu agradeço a todos por estarem aqui. Se tiverem dúvidas, podem escrever aí, que futuramente a gente vai estar respondendo. E hoje, com os equipamentos mais modernos, a gente consegue fazer reconstruções que ficam bem próximo do real. Agradeço a todos aí pela oportunidade. Um grande abraço a todos.